Entrevista do dia. E seguindo o nosso calendário de entrevistas com candidatos com domicílio eleitoral em Fernandópolis, nós estamos recebendo o candidato a deputado federal Gilmar Gimenez. Domicílio e nascido em Fernandópolis, né, Gilmar? Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Difusora. Parabéns a Giovana, ao Cabreira por esse belo programa e ao amigo Darcy Araújo e todos aqui presentes. Primeiro eu queria dizer, eu sou filho de Fernandópolis, nascido aqui, né? E fui para São Paulo estudar, mas eu sempre digo o seguinte, o coração nunca saiu de Fernandópolis, né? Família sempre ficou por aqui, amigos, né? E a gente está aqui constantemente. E aí, como fizemos a nossa carreira como executivo na Caixa Econômica Federal, né? Depois fui convidado aí para coordenar toda a expansão do programa Poupa Tempo no estado de São Paulo, pelo, à época, governador Geraldo Alckmin, e através daí surgiu o mundo político, né? Pelo amigo Júlio Semeghini, que sempre estava junto comigo, se colocou como candidato a federal, me pediu para que eu coordenasse as suas campanhas, o que eu sempre fiz, e depois coordenei esse programa Poupa Tempo. A partir daí o governador me chamou para ser candidato a deputado estadual. E aí seguimos esse caminho. Bom, isso foi lá em 2014, né? Que você disputou a sua primeira eleição? A primeira eleição, sim, 2014. E aí teve uma votação realmente, vamos dizer, importante, chegou a ser suplente, né? E depois assumiu o mandato para os 2 últimos anos na Assembleia Legislativa. Enquanto candidato, né, eu, na realidade, quando o governador me chamou, eu disse para ele, governador, eu não tenho esse perfil, não sou executivo, pode, não dá, sim, não, né? Mas ele insistiu porque era importante, colocou que era muito importante para a candidatura à reeleição dele enquanto governador. E eu, para ajudá-lo, falei assim, para ajudá-lo eu saio candidato. Apesar de não tenho isso como objetivo de vida, nunca tive, né? Até porque era tão longe isso para mim quando saí daqui, né? Que eu não tinha isso como objetivo de vida. Eu não tinha família política, nada disso. Mas assim, acabei fazendo uma campanha em toda essa região noroeste, contando basicamente a minha história de vida, né? E dizendo ao final assim, olha, se vocês entenderem que eu posso ser um bom representante para vocês na Assembleia Legislativa, meu número é X, né? Se vocês entenderem que não, façam só um favor para mim, escolham um bom representante, porque ele vai ficar lá 4 anos. Bom, Giovana, você percebe que na política tem a porta de entrada, mas não tem porta de saída. Não tem a saída, né? Realmente parece que é aquela mosquinha que pica e a gente fica ali naquele... Realmente, eu sou uma pessoa que, graças a Deus, né, não dependo de política, né? Eu sou aposentado da Caixa Econômica Federal, tenho a minha vida empresarial, mas me aposentei e entendi o seguinte, eu sempre trabalhei muito, sempre fui muito dinâmico, né? E eu entendi que se eu parasse como aposentado, eu ia ficar doente. Porque férias é bom 30 dias, quem sabe 60, né? Mais que isso, eu, uma pessoa que sempre tive muitas atividades, eu entendo que ficaria doente. Então, por conta disso, eu entendi que ir para o mundo político era meio que uma obrigação para mim, para poder ajudar aquela população mais carente, principalmente de Fernandópolis, da minha região toda aqui no noroeste do estado de São Paulo. Eu entendi que eu podia ser muito útil a essa população. E por isso vim para o mundo político. Ô, Gilmar, conta pra gente sobre aquela experiência de 2 anos como deputado mesmo, com cadeira, com assento lá na Assembleia Legislativa. Qual foi o ganho que você teve político ali? Olha, a Assembleia, eu já conhecia muita gente dali, conhecia o meio, né? E sei as dificuldades que está no meio político dentro da Assembleia Legislativa. Eu posso resumir para vocês uma passagem. Eu tinha ali 4, 5 meses de mandato, né? Quando assumi, 1º de janeiro de 2017, lá fiquei por 27 meses, né? E um determinado dia, né, nos chamamentos para a gente descer para o plenário, para as votações, eu desci e cheguei lá, tinha uma rodinha com 5, 6 deputados estaduais. Normalmente estão nesses bloquinhos, aqueles de 5, 6, 8 mandatos, né? E fizeram uma pergunta, e aí, Gilmar, como é que você está se sentindo, como é que tá tudo bem, está gostando, né? Falei, olha, gostar de mordomia, todo mundo gosta, né? Isso aqui é uma mordomia danada, eu tenho 2 secretárias, 2 carros à disposição, né? Um monte de assessores, verba para tudo, né? Eu só não entendo que eu não estou sendo tão útil à população mais carente do Estado, tá?
A Assembleia tem 1 bilhão, isso estou falando lá em 2017, tá? 1 bilhão de reais de orçamento, e eu só vejo votar aqui projetos de puxadinho do Palácio Bandeirantes, projetos de interesse do governo do estado, de interesse do governador, enquanto que aqueles projetos que realmente são de utilidade, que vão atender os anseios da população mais carente, eu não consigo ver esses projetos aprovados aqui. Muitas vezes nem pautados eles são. Então, realmente, eu entendo que se fechar a Assembleia, a população vai sentir muito pouco ou quase nada. Tá? Esse é o meu sentimento, e naquele momento era esse o sentimento mesmo. Agora, você fez uma opção agora de mudar, porque em 2018 você disputou para deputado estadual, não teve o mesmo desempenho de 2014, você conseguiu localizar onde foi o problema aí? O problema, na realidade, eu não diria que foi meu, né? Eu diria que foi um problema de posicionamento. Naquele momento, eu estava, como sempre fui muito partidário, eu estava ao lado do governador Geraldo Alckmin, que naquele momento era candidato a presidente da República. Né? Tá. Ao mesmo tempo, nós tínhamos o candidato Bolsonaro também a presidente da República. E aí veio aquela avalanche, a realidade foi uma avalanche. Né? O sistema trouxe o Bolsonaro como sendo o salvador, o homem que vai resolver o problema da corrupção no país, né? Relembrando 89 com o Collor, era um projeto semelhante. Se você relembrar, muitos aqui não vivenciaram isso, né? Em 89 o Collor veio com o mesmo discurso, só usava o nome de Marajá. Né? E foi aquela avalanche também. Né? O Bolsonaro foi a mesma coisa. O que aconteceu? Nós tínhamos 22 deputados estaduais na Assembleia Legislativa do PSDB. Se reelegeram 4. Tá? 18 ficaram fora. Então, realmente foi uma avalanche. Foi o efeito Bolsonaro. 18 ficaram fora e eu fui um deles. Né? Naquele momento, eu diria que naquele momento, ter 30 e poucos mil votos que eu tive, não lembro exatamente agora, foi até uma vitória. Tá? Foi até uma vitória. Nós tivemos vários deputados eleitos, né, com o efeito Bolsonaro de 20, 22 mil votos. E você acredita que a partir daí é que começou, digamos assim, a fragmentação do PSDB? Com certeza. Ali eu Porque diria hoje o partido que praticamente... hoje eu diria que ele é quase que tendendo a um partido nanico. Né? A tendência hoje é o PSDB desaparecer, principalmente após essa eleição, onde eu entendo que perderão de novo a eleição, né, para governador com o Rodrigo. Né? Entendo que o PSDB, a partir daí, vai ser um partido nanico, eu entendo. E a escolha do PL? Olha, eu naturalmente com tudo que aconteceu, eu diria que o PSDB me traiu muito, né? Eu fiz a campanha aqui do Dória por ser partidário, fiz sozinho, né? Não tive ajuda de nenhum deputado, ninguém do mundo político, né? E eu sozinho ganhei a eleição aqui para o Dória. Né? Infelizmente, como é muito próprio dele e do time mais próximo dele, eu fui traído também, né? E com isso eu entendi que não cabia mais ficar no PSDB. A partir daí eu toquei minha vida, fui dar uma reorganizada na minha vida empresarial, porque a gente vive no mundo político e acaba esquecendo um pouco da vida pessoal. E com essa reorganização eu fui enxergando, tenho muitos convites, né, por ter muito conhecimento no mundo político. A partir daí eu fui convidado por vários líderes políticos para ir para o partido A, partido B, e comecei a avaliar tudo isso. Né? E apesar de entender que o Bolsonaro, quando veio para o PL, eu fui chamado para ir também, né? E apesar de entender que o presidente Bolsonaro teve erros, mas também teve acertos. Né? Assim como o PT, nos 14 anos que ficou no poder, né, também teve erros e acertos. Eu diria que o PT teve mais erros do que acertos. Né? Não podemos deixar de considerar a parte social, acho que fez alguma coisa, mas eu entendo que a volta do PT ao poder é uma coisa que, para mim, neste momento, eu entendo que não é bom para o país. Tá? Eu acho que eles tiveram a oportunidade, 14 anos, e muitas coisas que poderiam ter feito não foram feitas. Entendo então que o governo Bolsonaro tem que ter oportunidade de mais 4 anos, uma vez que nesses primeiros 4 anos foi um momento muito difícil do mundo todo com uma pandemia, né?
onde nós percebemos a partir de então que nós não tínhamos perto de 11 milhões de pessoas com dificuldades, pessoas carentes, que eram servidos pelo Bolsa Família. Nós tínhamos, na realidade, mais de 30 milhões de pessoas carentes e com muitas dificuldades. E com a situação da pandemia, isso veio às claras. Hoje, com toda a situação que tem sido feito, nós temos perto de 21,5 milhões de pessoas que são atendidas no projeto social do governo Bolsonaro, inclusive com um valor de perto de R$600 hoje, enquanto que lá no governo Bolsonaro era servido R$190. Então eu entendo que temos que ter mais 4 anos de governo Bolsonaro. A economia está pujante, ela está levantando, nós temos o agronegócio, a agropecuária numa situação muito positiva, crescendo. Nós devemos ter esse ano de 2022 270 milhões de toneladas de grãos. Nós temos a felicidade de ter um país maravilhoso, um país que 70% da sua área é agriculturável. Diferente, por exemplo, da China, que tem 1 bilhão e 400 milhões de chineses, uma população, tá? E tem o contrário, perto de 30% de água agriculturável. Nós temos mais de 70%. Tá? Então, essas situações fazem com que o país, mesmo nessa situação difícil que o mundo passou, que o mundo está passando, a economia esteja se reerguendo, o país está indo bem, e eu acredito que daqui para frente a tendência é melhorar. Candidato, o senhor disse no bloco anterior que quando esteve como deputado estadual tinha dificuldade aí nessa questão de ajudar a população mais carente, mais pobre. Quais são os projetos ou qual que é a ideia do senhor em executar esse projeto de ajudar as pessoas mais pobres, em especial, claro, aqui da nossa região, mas lá na Câmara dos Deputados? Olha, eu quero observar primeiro que o fato de ter as dificuldades, nem por isso eu deixei de ajudar, né? Logicamente a gente tem projetos, né? Eu trouxe para cá, antes até de virar deputado, o projeto Poupa Tempo, né? Que eu fiz toda a reestruturação no estado, toda essa região noroeste do estado de São Paulo. Eu, quando assumi, tinha 28 Poupa Tempos, e quando deixei o cargo 3 anos depois, nós tínhamos 79 Poupa Tempos. Fiz mais de 50 Poupa Tempos no estado, né? Fiz um reestudo e conseguimos fazer isso. Assim como ajudamos aqui a trazer, desde a época do Farinaso, trazer ETEC, depois com o Júlio Semeghini, trouxemos o Zames, o Luci Montoro. Então, o que a gente entende é que o eleitor tem que qualificar melhor, tem que escolher melhor os seus representantes. Porque nós temos 94 cadeiras na Assembleia Legislativa, que fazem ali os projetos de lei de apoio ao governo do Estado. Assim como nós temos, dentro dos 513 deputados federais da Câmara Federal, São Paulo tem direito a 70 vagas. Então, nós precisamos qualificar, né, o candidato, naturalmente, eleito, para que a gente possa ter um quadro melhor, seja na Assembleia Legislativa, seja na Câmara Federal. E com isso a gente dá sustentação para o governo federal para bons projetos. E também ter um grupo forte que possa fazer projetos de lei de interesse importante. Tá? Eu, por exemplo, um dos primeiros projetos de lei que eu entendo que eu deva fazer, é minha ideia fazer esse projeto de lei, que o legislativo, assim como o executivo, eu entendo que não deva ter reeleição. O legislativo, seja um vereador, seja um deputado estadual, seja um deputado federal, no máximo uma eleição. Tá? No máximo uma reeleição, então 2 mandatos. Porque com isso você faz com que haja a oxigenação na Assembleia ou na Câmara Federal, ou mesmo no Senado. Né? Por quê? Porque hoje nós temos, muitos deles vira profissão. Deputado vira profissão, o cara tem 6, 8 mandatos. E aí fica muito difícil você concorrer. Tem gente, né? Eu cresci ouvindo o nome político e estou já na terceira idade e continuo ouvindo. Continua, vem de pai para filho, avô, tio, sobrinho, né? E não para. É muito difícil você concorrer com quem tem 4, 5 mandatos. É muito difícil. Agora, dentro dessa questão que você coloca aí, que realmente seria uma forma de você fazer a roda girar dentro das casas legislativas, né? A gente percebe também que hoje, por exemplo, o sistema que está aí, quem está com mandato tem mais condições de se manter no cargo. E quem quer entrar realmente tem quase que furar uma bolha
para poder... É muito difícil, Cabreira. Haja vista aí, você vê, neste momento, o governo do Estado de São Paulo, né? O governo Rodrigo Garcia, é impressionante o que eles têm jogado de dinheiro para prefeitos, sabe? Não que não haja necessidade às cidades, mas o dinheiro eu entendo que ele devia ser melhor redirecionado, mais para a saúde, para a educação, e não para a compra de caminhonetes, tratores, infraestrutura, né, que é um grande volume de dinheiro que foi descarregado. Nós estamos num momento eleitoral muito difícil, onde os deputados da região aqui nossos, eles vêm e fazem doações o fim de semana inteiro e na segunda-feira comunica o governador de quanto doou. É um troço absurdo que está acontecendo. Enquanto que um deputado, seja ele estadual ou federal, ele tem emendas impositivas e tem uma dificuldade enorme para atender todos os municípios. Tá? Hoje não, nesse governo tem dinheiro, é a prova de que tem dinheiro sobrando no estado de São Paulo. E aí nós temos uma situação, por exemplo, no AME de Fernandópolis, que depois que a gente trouxe para cá, faz perto de 10 anos, não houve nenhum investimento nos AMEs do estado todo. Nós trouxemos para cá um AME de 9 especialidades, e por isso trouxemos o Luci Montoro à época, né? De lá para cá não houve investimento. O que acontece hoje? As pessoas vão aqui no AME e não conseguem fazer os exames porque não tem médico naquela especialidade, não tem equipamentos, e aí tem que se direcionar para Votuporanga, para São José do Rio Preto. Isso é muito fácil de resolver, é só o governo estadual direcionar mais recursos para a saúde, e dinheiro não falta, é só direcionar melhor. Gilmar, você falou da Câmara dos Deputados, né? E a gente sabe exatamente por que você decidiu, ao invés de disputar para a Assembleia Legislativa, mudar o foco agora para Brasília? Eu entendi que o governo federal precisa de mais apoio, de gente mais qualificada. Eu entendo que tem essa qualificação pelas experiências, tá, pela minha vida. Então eu entendi. Por outro lado também, era muito difícil você vir para uma reeleição, como eu estou dizendo, com os nossos candidatos regionais, o Carlão de Votuporanga, o Itamar de Santa Fé, a Analice de Jales, vindo aqui em Fernandópolis para tirar todos os nossos votos aqui, porque eles têm o apoio do prefeito, do nosso deputado federal, sendo que eles vêm para cá de 4 em 4 anos, arrumam 100 ou 200 mil para a Santa Casa e fala que ajudam a cidade. Enquanto que o grosso de suas emendas, das suas verbas todas, eles direcionam para a cidade deles, o Carlão para Votuporanga, Itamar para Santa Fé e a Analice para Jales. Um pouquinho, aliás, que Jales também tem reclamado, porque o redirecionamento dela, das grandes emendas, é tudo para Taboão da Serra, de onde ela é. Ela não é daqui nem de Jales, ela nasceu em Jales, foi para Taboão da Serra. Tá? E essa senhora que vem aqui tirar votos, o que ela fez aqui foi, há 8 anos atrás, colocar um assessor que ficava vendendo para a população, tá? Vota na Analice que a gente te dá uma bolsa de estudo. Tá? Isso é um absurdo. Está um processo correndo até hoje, o assessor inclusive foi punido aí, está cumprindo acho que pena em regime aberto, não sei se já acabou, né? Então, a população também precisa aprender, precisa votar consciente, votar em gente da cidade que naturalmente tenha poderio eleitoral, tenha condições realmente de se eleger para ajudar a cidade. Gente da cidade, da região, mas que olhe para a cidade. Não os nossos candidatos das cidades vizinhas que jogam 100 mil para cá e parece que os nossos governantes aqui se contentam com isso. Tá? Você vai ver Votuporanga o que foi feito, vai ver Santa Fé o que foi feito, vai ver Jales um pouco menos, porque ela joga mais para Taboão da Serra, a dona Analice Fernandes, onde o marido lá foi candidato a prefeito, se preocupou tanto em me tirar da eleição de Fernandópolis aqui, se preocupou tanto que perdeu a eleição lá na cidade dela. Entendeu? Ô Gilmar, você trabalha com alguma perspectiva assim, de voto necessário para carimbar sua eleição? Olha, assim, é um estudo dos próprios partidos, do mundo eleitoral, né? O PL tem uma expectativa de fazer de 15 a 18 cadeiras, né? Em função de ter recebido a pessoa do presidente Bolsonaro, né? O partido naturalmente cresce. Ele tinha 7 deputados federais, com a vinda do presidente Bolsonaro, recebeu mais 8 deputados, então o PL hoje tem 15 deputados federais.
eles têm uma expectativa de pular isso para 18, 19, né? Lógico que depende, terão provavelmente muitos votos de legenda também. Então existe uma expectativa do partido de se eleger com 65 mil votos para deputado federal, né? Enquanto que outros partidos, né, se fala em 90, 100, às vezes até mais, 110 mil votos, dependendo do partido. Mas no mínimo o ponto de corte deve girar em torno de 90 mil votos. Está otimista? Estou otimista, porque eu sou o único candidato a deputado federal com a bandeira Tarcísio Bolsonaro de São José do Rio Preto para cima, tudo aqui. Tá? Se você buscar aqui na região toda, ficou carente de candidatos a deputado federal. Tem o Fausto, que é daqui, coincidentemente é da mesma cidade, mas ele está com outra bandeira, está com o Rodrigo, né? Eu vim com a bandeira do Tarcísio, do Bolsonaro, e tem uma aceitação muito forte hoje na região, né, por conta do agronegócio, do agropecuária, né, do pequeno agricultor, pelo menos. E a gente sabe que tem toda a condição. Eu estou trabalhando bastante, né? E existe a expectativa, lógico que existe, estou trabalhando para isso. Agora é lógico que tem as dificuldades. Você vê, por exemplo, Fernandópolis é uma cidade difícil de trabalhar, né? A gente tem recebido muitas reclamações, por exemplo, que a máquina da prefeitura está trabalhando pesado, né, na periferia e ameaçando, se não votar no candidato a federal que o prefeito apoia, nós vamos tirar o cargo, entendeu? Vai ser demitido. Pressão e pressão e pressão. A máquina sendo usada arbitrariamente. Tá? Então, tudo isso é difícil aqui. Tá? Eu acho que deveria ser uma eleição limpa. Como eu faço? Eu faço a minha campanha, não me preocupo com a campanha dos outros. Entendeu? Porque eleição bonita é assim, cada um fazendo seu papel, colocando as suas posições, colocando aquilo que você pretende fazer, né, para que a gente possa ter realmente uma Câmara Federal boa, uma Assembleia Legislativa boa, né? Acho que é assim que a gente tem que fazer daqui para frente. Gilmar, você tem 1 minuto agora para falar com o eleitor, realmente para que domingo ele possa entender aí que você é uma das opções que está aí colocadas para as eleições. Muito obrigado a toda a população de Fernandópolis, a todos vocês, a todos os ouvintes. E dizer, olha, eu me coloquei aqui como candidato, agora a deputado federal, porque entendo que posso ser muito útil a Fernandópolis e toda a nossa região noroeste do estado de São Paulo, que eu já tenho ajudado bastante, seja com Poupa Tempo, com o AME, com o Cimontoro, com muitas emendas para Santas Casas, para as entidades filantrópicas. Eu acho que a gente pode continuar ajudando tudo isso e muito mais. Naturalmente, o orçamento federal de um deputado federal ele é muito maior, então você consegue ajudar muito mais todas as entidades, todas as cidades, né? E a gente tem projetos importantes, seja esse que eu acabei de falar, né, de não reeleição, né? Não mais do que 2 mandatos para deputado, acho que isso oxigena e você vai ter sempre ideias novas, né? Mas acima de tudo, eu sou o único candidato aqui de Tarcísio, junto com Tarcísio Bolsonaro, aqui na nossa região noroeste todinha, onde nós temos perto de 3 milhões de habitantes, isso dá perto de 2 milhões e 100 mil eleitores, tá? Isso significa próximo de 1,5 milhão de votos válidos. Então dá para eleger todo mundo que está na região. Quando fala, você veio para enfrentar fulano ou ciclano? Não vim para enfrentar ninguém. Eu vim para buscar o meu espaço, entendo que tem espaço para todo mundo, colocando meus projetos e colocando à disposição, mas assumindo o compromisso de continuar ajudando Fernandópolis e toda a região. Tá? Como candidato a deputado federal, Gilmar Gimenez, número 2252. Tá certo. Obrigado, Gilmar. Boa sorte no domingo. E a gente ouviu hoje Gilmar Gimenez, candidato a deputado federal. Nós vamos para o intervalo e voltamos com mais informações. Rotativa no ar.